Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, fascinante e que está mudando completamente o jogo da inteligência artificial, a geometria da informação. Vamos juntos descobrir quais são as formas ocultas que definem como a IA, no fim das contas, entende o nosso mundo? Bom, para começar essa conversa, vamos direto com uma pergunta, que parece meio filosófica, né? Qual é o formato de uma ideia? Pois é, pode parecer papo de maluco, mas para a inteligência artificial, a resposta para isso é fundamental. A maneira como a gente estrutura os dados não é só uma metáfora, não. Ela tem uma geometria, assim, literal mesmo. Olha só, tradicionalmente a IA se dá super bem com dados que são, digamos, planos, organizados como uma grade. Pensa, por exemplo, nos pixels de uma imagem ou numa planilha do Excel. Tudo bonitinho em linhas e colunas. Mas ela meio que engasga, sabe? Tem dificuldade com dados que se ramificam, que parecem uma árvore. Tipo uma árvore genealógica, ou a própria estrutura da nossa linguagem. Tudo isso é hierárquico. E é aí que está o X da questão. É o que os pesquisadores chamam de gargalo de capacidade geométrica. Essa citação aí resume perfeitamente o problema. No espaço plano, o volume cresce de um jeito previsível, constante. Matematicamente, a gente chama isso de polinomial. Só que a complexidade de ideias hierárquicas, tipo a linguagem, ela explode. Ela cresce exponencialmente. É como tentar enfiar uma secóia gigante num vasinho de violeta. Simplesmente não cabe, não tem espaço. Certo. Então o grande desafio é esse. Como é que a gente resolve esse gargalo? A resposta, como se pode imaginar, é encontrar uma nova geometria. Uma nova forma que seja, assim, perfeita para esses dados complexos, que se ramificam. E essa nova forma tem nome, é o espaço hiperbólico. Para entender, pensa nele como o oposto de uma esfera. É uma geometria onde o espaço não é retinho, ele se expande exponencialmente conforme a gente se afasta do centro. A analogia perfeita é a da batatinha Pringles, sabe aquela forma de cela? Ou um recife de coral. Quanto mais você vai para as bordas, mais e mais e mais espaço aparece. E é exatamente essa característica que faz dele algo tão poderoso. Esse espaço extra nas bordas é o que o torna um mapa natural para hierarquias. É como se ele tivesse sido feito para isso. Ele consegue acomodar essas estruturas de árvore com pouquíssima distorção, justamente porque a forma dele espelha, imita, a maneira como a informação complexa se ramifica. Beleza, a gente entendeu a geometria. Mas e aí, como é que a gente faz a IA usar esse mapa novo? A primeira grande abordagem da pesquisa é bem pragmática, pé no chão. Vamos pegar o que a gente já tem e adaptar. A sacada do primeiro artigo é a seguinte: não precisa jogar tudo fora e começar do zero. A gente pode pegar os modelos de IA superpoderosos que já existem, que foram treinados no mapa plano, e basicamente traduzir o conhecimento deles para esse novo formato de mapa curvo que é muito mais eficiente. E o jeito que eles fazem essa tradução é genial. Funciona como uma relação de professor e aluno. O professor é aquele modelo gigante pré-treinado que já sabe de tudo. E o aluno é um modelo bem menor que tem a tarefa de aprender a mapear todo o conhecimento do professor para dentro do espaço hiperbólico. E o mais importante, ele precisa garantir que as relações e as distâncias entre os conceitos sejam mantidas nesse novo espaço. E o legal é que eles não fizeram só um teste, eles criaram uma família inteira de modelos, cada um com um conjunto diferente de regras geométricas. Pensa assim, é como se estivessem testando várias receitas diferentes para essa tradução para ver qual delas funciona melhor, qual preserva o sabor original com mais fidelidade. Isso permitiu que eles descobrissem de forma bem metódica qual é a melhor maneira de transferir esse conhecimento. Certo, essa foi a primeira abordagem. Agora vamos para a segunda, que é ainda mais ambiciosa. Em vez de ficar traduzindo, e se a gente construísse uma IA que já nascesse pensando nessa geometria curva, desde o primeiro dia? E essa é a ideia central do segundo artigo. E olha, isso é um salto gigantesco. O objetivo aqui é criar uma IA que seja nativa do espaço hiperbólico, que use essa geometria como se fosse, sei lá, o sistema operacional fundamental dela. Só que para fazer isso, não dá para fazer só um ajustezinho. É preciso reinventar os componentes mais básicos da IA. É uma reconstrução completa. Os olhos do modelo, que é o mecanismo de atenção, são trocados por uma tal de atenção geodésica. Ela mede a semelhança entre as coisas seguindo as curvas naturais do espaço. E o cérebro, que são as redes neurais, precisa ser totalmente redesenhado para conseguir operar nesse universo curvo. O problema é que fazer matemática em superfície curva é, bem, muito difícil. Então, a solução que encontraram foi genial.
Eles usam o que se chama de espaço tangente. Imagina assim, a IA pega um pedacinho do problema, leva para uma bancada de trabalho temporária que é plana, resolve a matemática ali, onde tudo é mais fácil, e depois devolve o resultado lá para a superfície curva. É um truque brilhante. Então, no fim das contas, a gente tem aqui duas filosofias bem diferentes. A primeira abordagem, a da transferência, é como traduzir um livro que já existe. É pragmático, é rápido e o objetivo é comprimir o conhecimento. Já a segunda, a nativa, é como sentar e escrever um livro do zero direto nesse idioma novo, o idioma curvo. É um desafio muito, mas muito maior, claro, mas o potencial é de criar algo fundamentalmente novo, muito mais poderoso. Tá, legal. Mas e daí? Por que essa história toda importa? Por que a gente deveria se preocupar com o formato da informação? Bom, acontece que as implicações disso são enormes. Vamos começar pelo benefício mais óbvio, eficiência. Uma IA que pensa nesse espaço hiperbólico poderia, hipoteticamente, ter a mesma capacidade, o mesmo poder de um modelo tradicional 4 vezes maior. Pensa no que isso significa. IAs menores, muito mais rápidas e que, claro, consomem bem menos energia. E olhando para o futuro, isso significa muito mais do que só eficiência. Significa ter IAs que finalmente entendem de verdade conceitos que são naturalmente hierárquicos, como a gramática de uma língua ou a estrutura de um código de programação. E o mais empolgante, isso abre a porta para capacidades completamente novas, permitindo que a IA raciocine sobre relações super complexas de um jeito que, até hoje, era simplesmente impossível. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a gente consegue ensinar a IA a pensar no formato de uma árvore, em que outros formatos a gente poderia ensiná-la a pensar? Quais outras geometrias escondem jeitos novos de entender o mundo? As possibilidades que isso abre? Bom, a gente está só começando a arranhar a superfície.